Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, Bolsonaro ganhou algumas joias, alguns presentes, tentou vender uma ou outra. Virou um escândalo. É ou não é? E a Polícia Federal resolveu indiciar o ex-presidente no caso das joias sauditas. Claro que todo mundo já sabe, um esforço homérico do sistema liderado por Alexandre de Moraes para destruir Bolsonaro e seu capital político. Porque esse é o intuito. Eu escrevi sobre isso para a Gazeta do Povo hoje, está lá minha coluna, eu acho que eles deveriam dar uma olhada aqui para os Estados Unidos. Porque aqui fizeram igual. Instrumentalizaram a justiça, perseguiram Trump, conseguiram condená-lo num júri em Nova York com o caso da Stormy Daniels, que nenhum outro seria sequer indiciado, e Trump segue liderando e abrindo vantagem na disputa com o senil Joe Biden. Então, me parece que é um tiro no pé. Esse troço de detonar, perseguir, tá importunando baleia, cartão da vacina da Covid, agora joias. Eu acho que a turma já não cai mais nessa. Porque olha só o que eles têm que explicar. A coluna é auto-explicativa. Joias de Bolsonaro versus relógio de Lula. Por que TCU mandou o ex-presidente devolver presentes, mas entende que petista pode ficar com a peça? E não é só a peça, não é só o relógio do Jacques Chirac, não. São 11 containers, não é isso? 11 containers? Prisão, eu concordo com vocês. Prisão. Calma. Isso é a Lula News analisando. Vamos antes para o próprio Capiroto falando. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que eu faço com isso? Até trono na África deve ser uma privada. Deve ser uma privada. Deve ser na ditadura socialista da Angola, onde ele deve ter também muito dinheiro roubado, né? Pois bem, agora vamos para a análise da Globo News, porque a Lula News trata com a maior naturalidade o Supremo fazendo cálculo político. Ou seja, eles confessam que toda essa questão envolvendo as joias não passa de uma perseguição política, de um pretexto, e o triste é ver o papel da Polícia Federal assumindo que virou uma Gestapo da vida, uma polícia política. Prisão, eu concordo com vocês. Prisão, a gente está claro que o STF não tá interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro num Marte. Há um cálculo político nisso. Né? Se a gente olhar os autocratas latinos-americanos, o Chaves virou Chaves porque foi preso, depois de uma tentativa de golpe. Então, tem um cálculo ali político que não é só jurídico de uma prisão de Bolsonaro. O que as minhas fontes dizem, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo? Dizem que não há intenção de prender o Bolsonaro por prisão preventiva ou prisão temporária. Isso poderia acontecer no caso de ele tentar fugir do país, tentar obstruir justiça, etc., que não é previsto. Não está previsto ele fugir do país, apesar dele ter passado aquela noite lá. Outro exemplo de distensionar. Passou a noite na embaixada e disseram que não foi nada. Mas o tempo inteiro eles dizem, não há intenção de prisão temporária nem preventiva, mas a prisão tramitado em julgado. Ou seja, deixa o processo até o fim. Aí depois é outra coisa. E o outro lá, o socialista da Globo News, Otávio Guedes, comparando Bolsonaro com Chaves. Aquele que era unha e carne com o Lula. Quer dizer, a mesma ladainha de sempre. A mesma ladainha de sempre dessa turma. PF encontra cofre de Lula com joias e obras de arte. Localizado em sala em agência do Banco do Brasil, o acervo está guardado em 23 caixas lacradas,
desde janeiro de 2011. A Polícia Federal vai investigar? Não, claro que não. Nada para ver aqui. Bolsonaro pode pegar de 10 a 32 anos de prisão se for condenado no caso das joias. E a denúncia do indiciamento fala de peculato, lavagem de dinheiro e blá, blá, blá. O que deve ter sido assim, pô, vende um negócio aí para eu pagar as contas, né? Então, de novo, o Lula pode tudo, o Bolsonaro não pode nada, a esquerda tem um salvo-conduto, enquanto que a direita vai ser perseguida por picuinhas, miudezas ou deturpação grosseira mesmo, né? E a imprensa toda aplaudindo esse tipo de coisa, porque a imprensa é isso aqui, né? Essa imagem, parabéns a quem criou, né? Eu divulguei e eu vi que todo mundo divulgou, então viralizou, porque é muito boa, né? Como é ser filho de um jornalista da Globo hoje em dia. Papai, minha perna tá doendo. A esquerda ou a extrema direita? Porque para jornalista da Globo não existe direita. Existe, e nem extrema esquerda. Existe esquerda e extrema direita. Quer dizer, perfeita a imagem para ilustrar que até um papagaio que aprende a falar extrema direita já pode ser contratado como comentarista na Globo News. Enquanto isso, minha amiga Fernanda Bá fez um belo resumo dessa situação toda caótica que a gangue petista sequestrou o país e está destruindo tudo aquilo que o governo Bolsonaro ajudou a construir, a plantar como semente. Tudo isso vem sendo destruído por essa gangue comunista. Quero aqui dizer que eu tenho certeza que se a gente não tivesse tido pandemia, Covid, que foi um desastre econômico e de saúde para o nosso país, é impensável o avanço que nós teríamos conquistado nesses 4 anos do governo Bolsonaro, porque mesmo assim ele ainda conseguiu entregar com mais de 50 bilhões em caixa para esse governo perdulário, gastador, esse desgoverno. É importante que a gente diga que em menos de 1 ano de governo Lula, e é por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro, as máscaras estão caindo e as pessoas, aos milhões arrependidas de terem feito o tal do L. 180 bilhões de déficit, 1 bilhão só em viagens para 26 países, 1.300 pessoas inúteis levadas só no COP28 passear em Dubai, enquanto a Amazônia queima mais do que nunca e os Yanomamis morrem feito moscas, mas ninguém mais fala sobre isso na grande imprensa. Preocupações vis fora da realidade da população é só que a gente vê sair da boca dos ministros desse governo, que quebram propositalmente o Brasil justamente por causa desse sincericídio dito pelo Lula, de que as pessoas, quando melhoram um pouco de vida ou têm um pouco mais de informação, já não querem mais votar no PT. É por isso que eles querem deixar as pessoas na miséria e na dependência, com baixa escolaridade. É por isso o ataque à educação dos nossos filhos, dos nossos netos. A nossa grande chave de saída disso é os pais e as mães se atentarem pela educação dos filhos, entrarem para dentro das escolas, fiscalizarem o que está sendo ensinado, ensinarem em casa tudo o que precisarem, terem a responsabilidade de fazer parte da vida educacional dos seus filhos, porque é só na questão da educação que a gente consegue virar essa chave. Porque o plano dessa esquerda, que se alimenta da miséria, é destruir a educação e quebrar o país, destruindo o agro e os empreendedores, acabando com a livre concorrência, ajudando só os monopólios dos seus amigos. 40 bilhões, Júlio, para os países da América Latina vão voltar a fluir, sangrando das veias desse país, enquanto não veio R$1 de ajuda financeira até agora para os municípios devastados pela enchente no Rio Grande do Sul. Ele tirou milhões de pessoas do Bolsa Família porque eles querem refazer o cadastro e saber quem está ali. Na verdade, eles vão fazer chantagem política com as pessoas que já estão na miséria. Enfim, esse governo é uma desgraça do início ao fim e nós temos a obrigação de desmascarar isso. Muito bem dito, minha amiga Fernanda Bart. É exatamente essa a situação. Enquanto isso, pelo menos, não é uma boa notícia. Lula está chateado com o afastamento, com a distância que o governador Tarcísio está mantendo dele. Lula cobra Tarcísio por não aceitar seus convites. Tomara que siga não aceitando. Tarcísio está em análise. É um bom governador, é um bom gestor, não é alguém que entenda a importância da guerra cultural, não é um conservador, é um tecnocrata meio positivista, mas tudo bem. Uma ótima alternativa a esses petistas, inclusive muitos tucanos também, de M, né? Mas, de vez em quando, ele vai lá e acena pro capeta. Então, a gente está de olho e se o Lula está reclamando que ele está longe, isso é boa notícia. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Entender.